Hoje nós vamos fazer o estudo de 1 Coríntios capítulo 2. Paulo, ele tem uma preocupação muito grande com as igrejas que ele fundou. Porque Paulo, ele fundou igrejas e ele visitava as igrejas após a fundação. E depois ele enviava cartas às igrejas para consolidar os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo para os seguidores de Cristo. Mas, no capítulo 2, ele vai tratar do caráter da sua pregação. Ele diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, ou seja, quando eu estive com vocês, ele está se referindo aos irmãos da igreja de Corinto. Anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Então, Paulo está dizendo que ele não usou de ostentação, não usou de soberba, porque Paulo, vamos entender que Paulo era um homem muito culto. Paulo falava vários idiomas. Paulo foi discípulo de Gamaliel, um expoente, conhecedor da Tanakh, do Antigo Testamento. Então, Paulo ele tinha esse conhecimento. O que faltava em Paulo era aqueles ensinamentos que Jesus era o Messias prometido e que a salvação se dava através de Jesus Cristo. Não há outro caminho fora de Jesus para a salvação. Então, até então, Paulo entendia que a salvação se dava pela obra da lei, pela circuncisão, guardar as festividades, a questão da comida. Quando Paulo agora tem esse encontro com Jesus, muda a história. Porque ele já tinha o conhecimento do Antigo Testamento. E Paulo vai usar o próprio Antigo Testamento, as passagens do Antigo Testamento, que fala do Messias, e ele agora vai entender que aquelas passagens que existem ali se referem a Jesus Cristo. Então, Paulo agora, o testemunho dele, anuncia o testemunho de Deus, não fez uma ostentação, embora tivesse muito conhecimento, ou seja, de linguagem ou de sabedoria. Porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, ele está dizendo, quando eu estive entre vós, eu não tinha preocupação de saber, eu preguei a Jesus Cristo. A minha preocupação é pregar o evangelho do Senhor Jesus. Essa era a ideia. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Então, Paulo está dizendo, eu estive entre vós com bastante humildade, não tive arrogância, mesmo conhecedor, com profundidade no assunto, eu preguei com humildade entre vocês. Versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo tinha a convicção que não adiantava ele tentar convencer as pessoas pela sua linguagem. E hoje porque nós temos que entender que não é o líder, não é o pastor que convence o irmão do pecado. Quando eu vejo, muitas vezes, o pastor dar uma pregação no templo, e ele insiste várias vezes, quem quer aceitar a Cristo, e de tanto ele insistir, a pessoa vai lá e levanta a mão. Mas, meus irmãos, quem convence não é o pregador, quem convence é o Espírito Santo. A nossa missão se encerra através da pregação da palavra. Nós fomos comissionados a fazer o ID. A nossa missão se encerra com a pregação. A pregação tem que acontecer. Agora o Espírito Santo é que convence. É o Espírito Santo que toca no coração. Alguns vão aceitar, outros não. A palavra de Deus lá diz em Romanos que existe vários de ira
e vaso de misericórdia. Vaso de ira para aqueles que não querem aceitar a pregação da palavra de Deus. E vaso de misericórdia para aqueles que vão crer e colocar a fé em Jesus Cristo, que serão aqueles que vão se salvar. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Porque se Paulo prega com muita sabedoria humana, isso não tem muito sentido. Paulo prega o evangelho de Jesus Cristo de forma simples, com humildade, porque ali é o poder de Deus contido no evangelho. Com simplicidade, porque nós temos que entender que tem muitos hoje que valorizam mais o pregador do que a palavra. E não pode ser assim, irmãos. Paulo tinha essa preocupação que não era a valorização não era de Paulo, e sim da palavra de Deus. Muitos hoje se acham até soberbo por conhecer de muita palavra. E sabemos que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, tem muitas coisas que ainda estão obscuras, irmãos, que nós não conhecemos. Só o autor sabe que é o próprio Deus. Mas Paulo vai falar da verdadeira sabedoria que se dá através do ensino, através do Espírito Santo. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem o dos poderosos desta época, que se reduz a nada. Paulo está aqui dizendo que a sabedoria humana, ela não tem valor nenhum. Porque ela não traz nada de proveito para o homem. A sabedoria que nos enriquece, que nos traz valor eterno, é a sabedoria que vem do alto. Aquela quando nós cultivamos temor ao Senhor. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual pré-ordenou desde a eternidade para a glória. Paulo está falando da questão da pré-ordenação. Ou seja, antes da fundação do mundo, quando Deus, por onisciência, sabia que o homem ia cair, ou seja, a obra-prima da criação somos nós, seres humanos. Mas Deus sabia que a raça humana, com o nosso representante, que era Adão, ia cair. Mas Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu amor, antes da fundação do mundo não existia matéria. Então Deus, naquele momento, existia somente a Trindade. E ele traçou um plano de salvação para a eternidade. E esse plano era a encarnação do próprio Verbo, da palavra que era o próprio Deus, através de Jesus Cristo. E esse plano de salvação foi consumado através de Jesus na cruz. Quando, na sua penúltima palavra, diz, tetelestai, está consumado. Ali naquele momento, o plano de salvação traçado, como ele diz aqui, pré-ordenou, foi consumado na cruz. É ali naquele momento que nasce a nova aliança. Jesus morre, ressuscita e ascende aos céus. Ali agora nós temos uma nova aliança. E ele, com 50 dias após a sua ascensão, ele manda o Espírito Santo, que foi derramado no dia de Pentecostes. Esse Espírito Santo que mora dentro de nós, que habita dentro de nós, naqueles que ouviram a palavra e aceitaram, e o Espírito Santo convenceu do pecado. É isso que Paulo está falando para nós. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Se tivesse o conhecimento do que Jesus veio fazer aqui, se tivesse o conhecimento quem é Jesus, não teriam feito o que fizeram com ele. Mas Jesus, ele é longânimo, ele é paciente. Lá na cruz, quando ele profere a primeira palavra, ele diz, Pai, perdoa-lhe porque não sabe o que faz.
Jesus tinha a certeza, pela sua onisciência, que muitos daqueles que estavam ali, que levaram Jesus à cruz, daqueles que estavam ferindo Jesus na cruz, iam ouvir a palavra de Deus e iam crer no sacrifício dele, iam se salvar. Ele diz, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso aqui é muito forte, irmãos, porque é a obra da redenção. Eles não entenderam. Mas aqui ele está dizendo a questão da glorificação. Nós sabemos que todos aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo, que nasceram de novo, e foram justificados pela fé em Jesus Cristo, se tornaram filhos de Deus por adoção, que perseveraram até o fim, que são os eleitos de Deus. Esses que morreram em Cristo, quando Jesus voltar pela segunda vez, ele ressuscitará todos os que morreram, desde Abel até a sua segunda vinda. Mas os que morreram em Cristo Jesus, ele vem com a alma dos que se salvaram. E os que ressuscitaram em Cristo, ressuscitarão num corpo glorificado. E aí estarão com ele por toda a eternidade, no novo céu e nova terra. Ele está dizendo aqui, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que é viver com ele no corpo glorificado por toda a eternidade. E os que estiverem vivos serão arrebatados nos ares, transformados num corpo transformado. E os que morreram sem Cristo, e tiveram vivos, serão que tiverem sem Cristo, que não creram na pregação da palavra do Evangelho, irão para o lago de fogo, que é a segunda morte. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas, ele prescruta até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, através do Espírito Santo, que ele faz com que nós tenhamos esse conhecimento. Porque só o Espírito Santo é capaz de nos revelar a palavra do Senhor Jesus. É o Espírito Santo que nos ensina. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nos cria, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, esse conhecimento humano, do nosso espírito humano, mas as coisas de Deus, somente o Espírito de Deus nos revela. Ele vai dizer agora no versículo 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Aqueles regenerados, aqueles que nasceram de novo, eles não têm o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Nós sabemos, irmãos, que o Espírito Santo é quem produz em nós o novo nascimento. Sem o novo nascimento não há salvação. É por isso que tudo começa com a palavra de Deus e com o Espírito Santo. Porque quando Nicodemos buscou Jesus à noite para não ser visto, ele entendia que o que Jesus estava fazendo tinha que ser da parte de Deus. Os milagres que Jesus estava fazendo, os poderes que Jesus demonstrou, não podia acontecer se não fosse uma pessoa que tivesse da parte de Deus. E Jesus explica a Nicodemo, o que importa é nascer de novo. Ele não entende. E Jesus disse, importa nascer da água e do Espírito. Nascer da água, nascer da palavra e do Espírito Santo. Nascer da água, irmãos, não é ser batizado com o Espírito. Não é ser batizado nas águas. Nascer da água é a palavra de Deus. E nascer do Espírito é receber o Espírito de Deus no nosso espírito humano.
É o batismo em Cristo na cruz. É o batismo com o Espírito Santo na cruz. Mas ele vai dizer agora o seguinte, que disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com o espiritual. A sabedoria espiritual difere da sabedoria humana, porque o homem não pode entender até que seja dada uma nova natureza. O homem mundano, o homem carnal, ele não vai entender das coisas de Deus. Só vai entender as coisas de Deus o homem espiritual. Aquele que recebeu o Espírito Santo. Ele vai dizer, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. A pregação do Evangelho, que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Como uma pessoa condenada naquela cruz poderia salvar a humanidade? Só vai entender isso pessoas espirituais. Por quê? Quem não tem o Espírito Santo, que é incrédulo, a mente dele está cega. Ele não vai entender jamais o sacrifício de Jesus naquela cruz em nosso favor. Jamais. É loucura para ele. E não pode entendê-las porque elas não se discernem espiritualmente. Porque não tem o Espírito Santo. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ou seja, ele julga todas as coisas, mas não é julgado por ninguém. Por quê? Porque o homem espiritual ele tem esse discernimento, né, dentro da sua própria igreja. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, Paulo ele vai falar, aí termina esse capítulo dizendo, pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais o amamos. Quanto mais nós amamos, mais a fé em Deus existe em cada um de nós. E a fé em Deus é a confiança que nós temos nele. A fé em Deus é a confiança que nós temos no nosso Deus. Então, Paulo, nesse capítulo, ele vai falar de tanta coisa importante, muito importante para o nosso crescimento espiritual. Que Deus continue nos abençoando sempre.